Olá, seja bem-vindo a mais um Pé para Fora. Aqui, você sabe, a gente fala de iniciativas e da trajetória de empresários que expandiram seus negócios também para o exterior. Hoje nós vamos conhecer a história da Sabor da Ilha. É uma empresa lá de São Luís do Maranhão que produz geleias e polpas de fruta 100% naturais, com frutas da Amazônia. Para analisar este case e para falar também do mercado, eu recebo Dênio Carneiro. Dênio é gerente da unidade de mercado do Sebrae do Maranhão. Antes da gente começar a conversa propriamente, vamos conhecer então a história da Sabor da Ilha. Oi, eu sou Ana Paula Grolli, tenho 38 anos e sou atualmente administradora, diretora da empresa Sabor da Ilha / Gaia Amazon Jam. Sabor da Ilha é uma indústria de geleias que foi construída, toda concebida pela minha mãe, né, nossa matriarca, e ela teve início em 2002. Começou com um teste, chegou uma receita de geleia de pimenta até as mãos dela e ela trabalhou em cima dessa geleia e transformou num produto bem desejado aqui em São Luís, né? Teve essa procura, então ela realmente viu que tinha esse potencial para poder iniciar a Sabor da Ilha. Então ela começou a desenvolver inclusive outros sabores de geleia, né? Como gengibre, maçã e canela, que eram uns frutos que ela achava muito interessante, né? Esses sabores diferenciados do que tinha no mercado. Mas logo em seguida veio também a questão que ela pensou, por que não trabalhar os frutos regionais, né? E valorizar realmente os frutos aqui do estado. Então começou essa busca por geleias de cupuaçu, bacuri, açaí, buriti, ficou bem raiz, né? Tamarindo. E assim a gente foi desenvolvendo os 11 sabores que temos hoje em dia. Vale lembrar que no início, assim como acho que várias fábricas começam, ela começou numa instalação de uma casa toda adaptada para ser uma fábrica, né? Então, tudo de acordo com a vigilância sanitária, desde sempre corremos atrás, né, dessa parte de atender todas essas expectativas, toda a burocracia, cumprir todos esses papéis de ser certificada aqui dentro do estado, né? Então ela conseguiu ir cumprindo, né, preenchendo todos esses requisitos. E assim nós fomos galgando maiores clientes aqui dentro do estado, grandes redes de supermercado, e ficando cada vez mais presente dentro desse mercado maranhense. E aos poucos a gente conseguiu também expandindo para outros estados, né? Isso conseguiu nos levar até a compra, na verdade ainda só na gestão da minha mãe, até a compra de um terreno, construção de uma nova planta mais adequada para poder funcionar essa fábrica. Em 2021 foi quando eu comprei a empresa, que passou para minha gestão, né? Eu já vinha gerindo há um tempo juntamente com ela, desde 2016, adequando alguns papéis, só que realmente ela já estava ficando um pouquinho mais cansada, afinal de contas já vínhamos aí quase 20 anos nesse processo. E atualmente ela tem 70 anos, né? Trabalha também aqui ainda, assim, total braço direito, inclusive continua trabalhando no desenvolvimento de novos produtos, como uma linha diet que a gente vai fazer, e agora a gente está pensando em, inclusive, sair um pouquinho da linha de geleias, expandir para doces e outros produtos que a gente vem já estudando. Nosso processo de produção, ele consiste no recebimento da matéria-prima, das polpas, das frutas, né, de todo o resto, e essas polpas e essas frutas passam por um processo de seleção, higienização, ela é descascada, novamente higienizada, né? A gente tem que ter essa preocupação bem grande devido a ser produto de alimentos, né? E então a gente depois, cada uma vai obedecer um outro processo. Algumas vão inteiras ou cortadas e outras são liquidificadas nesse processo, né? Elas ficam mais homogêneas. Então daí elas são levadas até a panela para fazer toda a cocção.
Elas variam de 2 a 4 horas de cozimento, né? Também de acordo com cada fruta, cada receita. E aí depois desse processo de cocção, elas são envasadas, né, bem quente, pelo menos 80 graus Celsius, né? Depois esse vidro é virado para completar aquele processo, né, de esterilização, porque nosso processo aqui ainda está bem manual, né? Muito bem artesanal, pouco automatizado mesmo. E aí ele é virado, esse vidro, fica ali por 5 minutos pelo menos e depois desvirado. E a gente só vai manipular novamente esses potes no dia seguinte, porque elas precisam daquele tempo para atingir a sua consistência, resfriar, né? E aí só no dia seguinte que a gente vai lacrar esses potes e rotulá-los. A gente começou aí com o nosso carro-chefe, que é a geleia de pimenta, e ela tem assim a venda gigantesca perto de todas as outras. A gente tem gengibre, maçã com canela. Gengibre passou um período até fora da nossa linha. A gente fez umas adequações da receita para poder retornar ela para o portfólio, para ela estar em acordo com o nosso padrão que a gente gostaria de qualidade, né? A maçã com canela, que é uma queridinha que eu adoro. E aí as nossas regionais, cupuaçu, bacuri, açaí, buriti. Aí tem a manga, maracujá e pimenta, que é esse mix maravilhoso também. Temos tamarindo. E aí, de acordo com o que o pessoal foi pedindo, a gente acabou produzindo morango e goiaba, que não é uma coisa assim tão regional, mas de acordo com os clientes pedindo, a gente produziu também. E ficaram ótimos, porque a gente já trouxe ela numa versão mais saudável também, 70% fruta, e ficou um padrão assim excelente. Quando a gente parou para entender todo esse diferencial que a gente trazia de sabores exóticos, diferentes, sabores aqui da nossa região, Norte e Nordeste, Amazônia, a gente viu que a gente fazia muito sucesso dentre os turistas, e principalmente os turistas de fora do Brasil, né, do exterior. E começamos a perceber então esse potencial de repente para exportação. Recebemos até algumas propostas, mas vimos que a gente precisaria trabalhar mais, né, em alguns pontos, estudar mais sobre esse assunto. E aí eu comecei a buscar todos os tipos de informação possíveis, palestras, e dentro disso eu acabei conhecendo o pessoal da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que também viu que existia um potencial para exportação, né, das nossas geleias, e a gente se filiou lá à Câmara de Comércio Brasil-Canadá e a gente recebeu diversas orientações. E dentre elas a gente percebeu que o nome Sabor da Ilha, ele não ia ficar tão fácil de pronunciar fora, e também não faria tanto sentido como faz para nós saber que São Luís é uma ilha, né? Então a gente percebeu que a gente talvez precisasse de uma marca em paralelo para trabalhar esse mercado. E daí nasce a Gaia Amazon Jam, né? A minha filhota, que eu chamo. O processo de escolha desse nome, dessa marca, partiu que a gente precisaria de um nome que fosse mais, vamos supor assim, globalizado, né? Conhecido. E a Gaia realmente é um nome que é um pouco mais conhecido, né? Porque Gaia é o espírito da terra, né? É a nossa mãe natureza, a provedora de todos os nossos frutos, que são a matéria-prima para os nossos produtos. Então a gente entendeu que Gaia realmente conseguia concatenar todas essas ideias, conseguia traduzir a nossa ideia de mostrar para o mundo, né, que os nossos produtos são feitos a partir, né, de frutos da nossa terra. Minha visão de futuro, eu tenho um sonho, eu enxergo ele bem ambicioso para mim, bem grande, e eu quero muito mesmo conquistá-lo, que é aumentar a nossa planta, né? A gente, na verdade, construir um novo espaço com uma capacidade 20 vezes maior de produção, pelo menos,
né, para poder justamente atender esse mercado internacional. E quando chegar de novo aquele comprador lá do Canadá e falar, olha, você pode me entregar assim tantos contêineres, eu dizer, posso, né? Então eu quero realmente que a Sabor da Ilha esteja em todos os lugares do Brasil e em diversos lugares do mundo. Eu quero que esses sabores que a minha mãe desenvolveu, cada receita com todo o carinho que eu sei que ela faz, com todo o perfeccionismo que cabe a ela, levar para outros lugares do mundo. Muito bem, se destaca nesse trabalho, a gente vê aí o trabalho da Ana Paula, de muita busca por conhecimento, né, de capacitação para poder conquistar novos mercados e mercados no exterior. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, no próximo bloco então a gente conversa com o Dênio Carneiro, gerente da unidade de mercado do Sebrae do Maranhão. Pé para fora, volta já já. De volta com o Pé para Fora, hoje nós conhecemos a história da Sabor da Ilha, uma empresa lá de São Luís, no Maranhão, que produz geleias e polpa de frutas 100% naturais. Para analisar este case e para falar do mercado, eu recebo aqui no canal Empreender, Dênio Carneiro, gerente da unidade de mercado do Sebrae do Maranhão, que fala com a gente lá de São Luís. Dênio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Obrigado a você por aceitar o nosso convite. Dênio, queria que você fizesse uma leitura aí da história da empresa da Ana Paula, você que conhece aí em São Luís, já como é que ela trabalha e como é que fez todo esse processo até chegar agora ao caminho da exportação. Me conte um pouquinho que avaliação você faz da Sabor da Ilha. Bom, Sebastião, a Ana Paula é uma empreendedora, né? O perfil dela empreendedor ajuda muito nessa jornada, ajudou muito, está ajudando muito. Então, assim, ela trabalhou dois aspectos muito importantes para quem quer empreender, né? Para quem quer empreitar nessa jornada, que é uma jornada exaustiva, não é uma jornada fácil. Ela estudou, né? Pesquisou. Isso é extremamente importante, você estudar, pesquisar o país, a região, o público que você quer acessar. Isso é fundamental e ela fez, digamos assim, o dever de casa nesse sentido. E a outra é buscar orientações. Ela buscou orientações junto ao Sebrae, a PIEX também, que é uma parceira nossa nessa pauta, né, de comércio exterior. Então, a Ana Paula, ela foi muito assertiva nesse sentido. Se a gente levar em consideração que, às vezes, o nosso país é um país com dimensões continentais, né, e às vezes é muito complicado por vezes você acessar uma outra região aqui dentro do nosso país, imagina acessar um outro país, né? Com um público totalmente diferente, né? Cultura, história, hábito de consumo totalmente diferente do nosso. Então, buscar uma orientação é de extrema importância para você tentar minimizar aí as dificuldades. Mas aí ela soube aproveitar bem do diferencial aí, né, das frutas exóticas aí da Amazônia. Ela começou a perceber essa demanda, a gente viu na entrevista, né, a partir da visita de turistas que se interessavam por esses produtos também. Esse diferencial é realmente relevante nesse processo de exportação também, Dênio? Não, sem dúvida, Sebastião. E aí, volto a dizer, você precisa pesquisar, né? Você precisa estudar, porque, por vezes, você tem que fazer algumas adequações no seu produto, né? Você está, por hábito, atendendo aqui um hábito de consumo aqui de um público aqui do nosso país, que é diferente do público aí fora. Então, às vezes, você tem que fazer algumas adequações no teu produto para atender as necessidades desse público aí fora. E a Ana Paula, de uma forma muito assertiva, ela identificou isso e fez as adequações, né, os ajustes necessários no produto dela. Então, ela, não à toa, ela está tendo esse sucesso, né, Sebastião? Destaca nesses ajustes aí, nessa busca dela por mais informação. Eu vi que ela participou de feiras também fora, né? Onde é que é o caminho aí para essas adequações, para buscar mais subsídios para poder entrar neste mercado?
Pois é, Sebastião, eu costumo dizer assim, quando você tem essa intenção de acessar o comércio exterior, você tem que desenvolver um plano de acesso ao comércio exterior. Ele é similar a um plano de negócio. E nesse plano de acesso ao comércio exterior, 5 tópicos são muito importantes. O primeiro é você entender, né, o perfil do mercado que você quer acessar, se lá como é que é, se tem atribulações, se tem conflitos, se tem guerras, como é que é a saúde financeira desse país, se é instável ou estável. Esse é um tópico que precisa constar nesse plano. O segundo é o perfil do cliente, como eu disse anteriormente, né? Isso é fundamental, você conhecer onde está teu público naquele país. O terceiro é conhecer a concorrência, né? Porque onde é que está a tua concorrência, né? A tua concorrência direta. Onde é que ele está localizado naquele país? Existe brasileiro, já empresas brasileiras acessando esse país com produtos similares? Se existe, você precisa estudar essa concorrência. Se não existe, existem empresas acessando aquele país, mas não são produtos similares, é importante que você conheça quem é essa empresa, né? Eu acho que ajuda muito nesse processo. E também a questão das barreiras tarifárias, né? Isso é de suma importância. Às vezes, para acessar aquele país, se você paga taxas muito altas ou tem algumas barreiras econômicas, isso pode inviabilizar esse processo e torná-lo não muito competitivo, né? E, por fim, a questão da distribuição, né? Como é que você vai acessar esse teu público-alvo? De que forma? Você vai negociar direto com o varejo, com o distribuidor, com o trade company que vai fazer esse trabalho? Então, esses tópicos são muito importantes. Qual é a situação hoje, Dênio, quando a gente fala dessa, depois para além dessa busca pelo conhecimento, desse diagnóstico, essa questão mais burocrática e de barreiras tarifárias, como você fala também, como é que está o acesso hoje a esses mercados ou ao mercado do exterior? Já não é mais tão complexo como antigamente? É de se pensar nisso, eu digo, para que a gente instigue outros pequenos empreendedores também a entrarem nesse mercado, mas hoje está mais acessível ainda assim, Dênio? Como é que está? Olha assim, Sebastião, a jornada não é fácil. Precisa ter muita persistência, né? Precisa estar muito focado nesse aspecto, assim, nesse objetivo de acessar mercados exteriores. Então, esse processo ele pode demorar um pouco, porque tem alguns documentos que você precisa levantar, mas um ator fundamental nesse processo é o governo. O governo ele tem interesse, sim, em incentivar para que empresas brasileiras acessem o mercado de fora, né? Porque dinamiza a economia aqui local. E o governo, ele, de certa forma, ele desonera, né, alguns impostos para quem quer exportar, como PIS, COFINS, né, para tornar a empresa mais competitiva. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. E volto a dizer, você tem que procurar especialistas para te ajudar nessa jornada, porque é uma jornada complexa. Você sozinho, enquanto empreendedor, você vai ter muitas dificuldades. Então, e vocês aí no Maranhão fazem um trabalho importante, junto com a Apex, inclusive, né, de fomento à exportação, de capacitação. Me conte um pouquinho desse trabalho aí, como é que tem sido também a demanda dos empreendedores por esse trabalho, a procura, como é que é a realidade aí no Maranhão? Bom, Sebastião, aqui a gente está tentando implantar um ecossistema favorável às exportações, né? E a Apex, por meio do PIEX, aqui no estado do Maranhão, é uma parceira para toda hora. Inclusive, a Federação da Indústria também é outra parceira do Sebrae Maranhão, e nós três, né, essas três instituições, temos o mesmo pensamento, né? É tanto que aqui no Maranhão, por meio do Sebrae, nós temos um calendário de missões internacionais já instituído, né? Nós temos missões e o objetivo dessas missões internacionais é possibilitar que os empresários maranhenses acessem outros países, né? Ou para fazer benchmark ou para fazer trade, ou seja, fazer negócio. Então, além dessas missões, nós também temos rodadas internacionais previstas aí no calendário. Então, a gente realmente quer iniciar esse processo com toda a força, viu, Sebastião? Um caminho sem volta. E como é que são essas missões? Vocês levam os empresários para outros países? Ou é só uma equipe técnica que vai? Como é que acontece? Não, então, nós levamos sim uma equipe de empresários para acessar outros países. Tá aqui no calendário, as próximas missões para Portugal, né, Lisboa, e tem 2 missões também para os Estados Unidos. Nós delimitamos, né, o número de vagas para os empresários, são 12 empresários, a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade, sabe, Sebastião?
Nós temos uma jornada de mentoria, de preparação para esses empresários, para que eles possam acessar essas missões, né? Participar de feiras, de visitas técnicas. E eles, ao regressarem dessas missões, a gente marca uma reunião de compartilhamento das experiências com outros empresários que não puderam acessar essa missão. Então, e o Sebrae é um parceiro, assim, porque ele subsidia, né? Um percentual dos custos para participar dessas missões é subsidiada pelo Sebrae Maranhão. Não, que interessante, é um incentivo mesmo e depois dissemina também, né? E que segmentos têm procurado mais, a demanda tem sido maior? Como é que é a situação aí? Ou tem segmentos com mais viabilidade, já mais prontos? Como é que é? Então, a gente tem aqui no nosso estado tem uma forte vocação para alimentos e bebidas, sabe, Sebastião? Então, digamos que 70% da nossa carteira aqui da unidade de mercado são alimentos e bebidas. Então, essencialmente, é esse segmento aí que a gente tem foco, né? E a Ana Paula é exemplo disso. Pois é, voltando então um pouco para a Ana Paula, foi bom a gente explanar isso, falar desse trabalho de incentivo que acontece aí no Maranhão, parabenizando vocês por esse trabalho também, junto com a Apex. Aliás, a PIEX é o braço de capacitação da Apex, né, Dênio? Só para a gente esclarecer. Mas, então, a Ana Paula está conquistando o México, né? O primeiro país onde ela vai conseguir exportar aí, né? Mais do que essa conquista, Dênio, o que você me diria de orientação para manutenção deste mercado, né? Mais do que abrir novos, que é importante também, é necessário, mas de manutenção daquele mercado que se tem, de fidelização, quase eu diria. Há aí um outro cuidado, uma outra recomendação nesse sentido também? Bom, é uma estratégia muito assertiva, sabe, Sebastião? Quando você tem a intenção, o propósito de acessar mercados no exterior, porque você não fica refém de um único mercado, né? Quando você abre um novo mercado, e se porventura o teu mercado doméstico, por exemplo, passar por alguma instabilidade, você tem como manter a operação sustentável por meio desse outro mercado, né? Ou seja, você diminui os riscos, né? Você não fica refém de um único mercado. Então, e a outra, assim, quando você acessa o mercado exterior enquanto empresa genuinamente brasileira, você melhora muito a sua imagem aqui no país, né? Você melhora muito, muito a sua imagem, você passa credibilidade, as pessoas começam a enxergar aquele produto como um produto de extrema qualidade. E mais, quando você atende os pré-requisitos de exportação para um outro país, você automaticamente se torna mais competitivo aqui no mercado doméstico. Então, por si só, essa operação de acessar outros mercados fora do país já te traz grande competitividade aqui dentro do país de origem. Então, só tem ganhos, só tem benefícios. Pois é. A Ana Paula tem 21 anos já aqui, eu digo a empresa, Sabor da Ilha, né? Não a Ana Paula exatamente, a empresa. Tem 21 anos já aqui no Brasil, aí no Maranhão, de atuação, né? E só agora ela começa a exportar, a romper fronteiras aí. Dênio, isso mostra que, assim, não há um momento certo para se exportar, né? Precisa ter uma maturidade aqui dentro primeiro, Dênio, para depois se pensar no mercado exterior, que talvez tenha sido o caso da Ana Paula, ou às vezes você já nasce e em pouco tempo já se aventura, no bom sentido, a expandir. Como é que você vê esse momento da gente pensar, enquanto empresário, empreendedor, é o momento de exportar? Como é que acontece? Muito boa essa pergunta, Sebastião. Assim, a gente tem aqui tipo uma jornada, né? Um funil que a gente considera aqui no estado. Nós temos um projeto de fortalecimento das indústrias maranhenses em relação a acessar os mercados aqui do estado. A gente identifica as indústrias maranhenses e, por meio de capacitações, por meio de identificação de oportunidades, a gente permite que essas empresas aumentem seu market share estadual. Esse é o primeiro foco. O segundo foco, por meio de agentes de mercado espalhados pelo Brasil todo, se a empresa tiver interesse de acessar outros estados fora do nosso estado, por meio desses agentes de mercado, a gente possibilita, a gente faz essa ponte. Indústrias maranhenses querem acessar o Rio Grande do Sul. A gente acessa os agentes de mercado do Rio Grande do Sul e ele acessa os canais de distribuição lá na região e a gente permite essa conexão. E o terceiro é justamente a exportação. A gente acredita que quando você trabalha fortemente aqui a nível estadual, depois você consegue ampliar a nível interestadual
você consegue ganhar maturidade e daí você consegue, de uma forma, digamos, mais otimizada, você aí passa a ter mais maturidade para acessar um país fora do Brasil, né? Pensar no comércio exterior. Então, se você cumprir bem essa jornada, a gente acha que esse caminho tende a ser um pouco menos árduo. Certo, é conhecimento, como você disse, né? Buscar muito conhecimento e aí experiência também, que felizmente a experiência faz diferença aí, faz para a nossa vida, para o nosso trabalho também. Dênio Carneiro, gerente da Unidade de Mercado do Sebrae de Maranhão, muito obrigado, Dênio, pela sua participação aqui, pelas suas orientações, por compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. Sebastião, eu que agradeço a oportunidade e o recado final é: persistam. Se vocês realmente têm esse objetivo, persistam e busquem orientações. É de fundamental importância você buscar instituições como o Sebrae para lhe apoiar nessa jornada. Muito bom, tá dado o recado. Muito obrigado a você que acompanhou com a gente o Pé para Fora de hoje também. A gente volta no próximo programa. Forte abraço e até mais.